Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Assim, pois, seguimos as coisas que contribuem para a paz, para a edificação mútua. Romanos 14, 19. Bem, a Bíblia nos instrui claramente sobre a necessidade de cultivar a paz e a santificação como os dois fundamentos importantíssimos da vida cristã. Eu quero falar sobre 10 situações que acontecem que tendem a prejudicar a paz e a santificação na vida dos irmãos. Em primeiro lugar, são os desentendimentos sobre opiniões pessoais, né? Nós sabemos que é muito comum e é normal acontecer essa diversidade de opiniões, mas infelizmente as muitas opiniões elas tendem a nos separar. Elas tendem a fazer com que venhamos a defender a nossa causa e não a causa da igreja. Quando nós achamos que a nossa opinião é a mais coerente, a mais certa, então isso vai gerando um afastamento entre os irmãos, acaba acontecendo brigas por conta dessas opiniões e, infelizmente, pode causar divisões no meio da igreja. Se não houver uma humildade, uma disposição para ouvir a opinião do outro, dificilmente vai haver a paz nos relacionamentos. Depois, em segundo lugar, fofocas e calúnias, né? As fofocas e as calúnias têm um impacto assim negativíssimo nesse contexto da igreja. Deveria ser proibido, mas infelizmente muitos acabam se deixando levar, né? E as fofocas e as calúnias, né? As opiniões sobre a vida do outro, elas acontecem sempre nos intervalos. No intervalo de um culto, ou então no intervalo semanal dos cultos, onde os irmãos, né, vão tomar aquele cafezinho e ali acaba falando da vida do outro. Então, infelizmente, quando um irmão ele age assim, né, falando mentiras ou até mesmo verdades, ele acaba ficando numa posição muito ruim, porque as pessoas acabam perdendo a confiança nele. As fofocas e as calúnias, elas prejudicam muito a vida cristã, mas especificamente na igreja. É importante que os irmãos eles estejam seguindo aquele conselho do apóstolo Paulo, estar juntos cantando, orando, falando as maravilhas do reino celestial, pregando o evangelho juntos, falando as coisas do reino. E não falando essas coisas que são tão frívolas, são tão desnecessárias. Porque fazendo isso, realmente tende a enfraquecer esse mal, esse câncer da fofoca no meio da igreja. Bem, em terceiro lugar, competição e comparações, né? Esses sentimentos de inveja e rivalidade muitas vezes dominam alguns corações, né? E eles acabam achando que o outro é melhor do que ele, ou achando que o outro quer aparecer. E esses sentimentos, eles prejudicam muito. E, infelizmente, nessa comparação de dons ministeriais, isso vai gerando um descontentamento, essa falta de vontade de permanecer juntos. É muito ruim. Quarto lugar, falta de perdão. Falta de perdão é campeão. Infelizmente, quando o irmão ele se sente ofendido e ele não está ali disposto a liberar o perdão, e isso vai fazendo com que a comunhão ela seja completamente quebrada. Porque o perdão é uma das coisas que mais precisa acontecer no meio cristão. Nós erramos uns com os outros. Estamos ali afiando uns aos outros, né? Então é necessário ter essa disposição para perdoar o nosso irmão, né? Nós estamos falando sobre o irmão, não falando sobre o inimigo. Nós estamos falando sobre o irmão. Porque o irmão, ele, dentro do seu coração, o Espírito Santo, ele pode trabalhar, pode convencer aquele irmão de que ele está errado.
Em quinto lugar, a falta de apoio nos momentos de dificuldade. Isso aqui também é um ponto muito importante, porque quando um irmão ele começa a enfrentar dificuldades como luto, como o desemprego, como doenças, ele acaba passando por uma fase muito sensível da vida e ele acaba se sentindo abandonado. Então, infelizmente, isso também prejudica muito a comunhão da igreja, e a solução para isso é desenvolver uma cultura de cuidado mútuo, ligando para o irmão que está passando por determinada situação, aquela pessoa que é o líder da igreja, ou então líder de algum grupo. Ele precisa ser uma pessoa capacitada para isso, né? E tentar descobrir qual é a forma melhor para lidar com cada um, porque cada um tem um jeito. Uns a gente vai poder ligar, vai ser ok, outros vamos precisar fazer uma visita, outros vamos precisar falar mais vezes durante a semana, e isso é um trabalho de observação sobre a vida de cada um. Isso é um trabalho de um líder, um verdadeiro líder, ele se submete a essas práticas para que não venha perder os seus irmãos, né? E venha sempre ganhar mais pessoas. Depois, em sexto lugar, disputas por liderança ou autoridade, porque uns querem saber quem tem mais influência sobre os irmãos, quem tem mais autoridade. Isso acaba gerando essas divisões, esses conflitos. Depois, em sétimo lugar, resistência às mudanças. Alguns membros preferem tradições, enquanto outros querem modernizar as coisas, né? Então, precisa ter um equilíbrio, precisa entender aquilo que precisa ser mudado, aquilo que nós precisamos manter, que dá certo, que ajuda a comunhão da igreja, né? Então tem que ter essa sensibilidade. Se não houver diálogo e um respeito, infelizmente isso pode atrapalhar. Então aqui em oitavo lugar nós vemos o tratamento desigual e o favoritismo, né? Nós vemos isso com os líderes, eles mostram esse favoritismo em relação a alguns irmãos, conversam mais com eles, acabam aqueles líderes criando a sua própria panelinha ali, sua própria preferência. E isso acontece muito, infelizmente. Isso é muito ruim, porque essas situações vão criando ressentimentos e vão gerando uma barreira para a paz. É muito perigoso um líder agir dessa forma. Isso mostra uma falta de competência. Então, nós vemos aqui a falta de comunicação clara em nono lugar, que muitas vezes decisões mal explicadas. As pessoas, quando não sabem falar, não sabem passar aquela determinada informação, isso infelizmente acaba gerando rumores, especulações e mina a confiança dos irmãos. Então a pessoa tem que saber falar, tem que ter paciência, tem que ter uma linguagem clara, objetiva, de uma forma direta, mas sem ser ofensiva, ponderando as palavras, para que não haja nenhum problema. Depois, em décimo lugar, são pecados ocultos ou escândalos. Isso também acaba atrapalhando o relacionamento da igreja, né? Porque quando esses pecados eles vêm à tona, infelizmente, eles abalam ali a confiança da congregação. Como promover a paz em situações difíceis, né? Praticar a mansidão e a humildade. E isso são características indispensáveis na vida do cristão. O cristão ele não tem para onde correr disso. Ele tem que ser humilde e ele precisa ter mansidão, para que a paz e a santificação ela seja plenamente desenvolvida no corpo da igreja. Em segundo lugar, aqui, buscar reconciliação ativamente. Jesus ensinou em Mateus 5, 23 e 24, que antes de oferecer uma oferta no altar, devemos nos reconciliar com o nosso irmão. Promover a paz é exatamente isso, tomar essa iniciativa para restaurar o relacionamento, mesmo que envolva humildade e esforço. Depois, em terceiro lugar, priorizar o corpo de Cristo. Nós lutamos pela causa da sua igreja, do corpo de Cristo.
não pela nossa própria causa. Nós vemos uma igreja no livro de Apocalipse chamada Éfeso, que lutou pela sua própria causa. Quando ela abandonou o primeiro amor, ela agiu egoístamente, porque abandonar o primeiro amor é o amor a Deus e também é o amor ao próximo. Nos tornamos ótimos em detectar falsos mestres, mas caímos em algo tão importante, que é o amor. Porque o amor busca valorizar aquilo que é do outro, aquilo que é de Cristo. Para a sua igreja, é importante priorizar o corpo de Cristo. A conclusão disso tudo, né? A paz e a santificação, elas não são opções para a vida do cristão. O cristão, ele precisa entender que ele precisa trilhar um caminho de paz, um caminho de santificação, porque a santificação dá brilho ao crente. E é nesse processo, dentro da etapa da salvação, o processo da santificação é que torna o crente apto para fazer a sua obra, a obra de Jesus. Ele está pronto para fazer, para ser um representante de Deus aqui na terra. Então, antes disso, ele não está plenamente preparado. Até que ele chegue nesse processo. Lembrando que esse processo da santificação é contínuo. Porque quando acontece, né, do cristão, ele está plenamente santo, ele é glorificado. E essa fase ainda não chegou dentro da vida cristã, né, para nós, que é o momento do arrebatamento. Então, a santificação é constante, mas é na santificação em que o cristão ele brilha e ele pode fazer as obras do Senhor. Ele pode estar ali no meio da igreja, se levantado como um obreiro, como um servo do Senhor que prega, como um líder. Então, é exatamente isso que nós precisamos fazer. Observar essas situações que são difíceis e acaba promovendo essa desarmonia na igreja e tomar bastante cuidado para que não sejamos pegos, né, como pedras de tropeço na vida do irmão e também atrapalhando a nossa própria vida e comunhão com Deus.